A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? E quantos Ele está feliz com você também? Glória a Deus. Às vezes muda, né? Amém. Nessa manhã, eu não quero pregar, não. Eu quero ter uma conversa bíblica com você. Mas antes de conversarmos sobre a palavra de Deus, põe a mão em seu coração e diga para o Senhor que você não está aqui para perder tempo, que você não acordou de manhã para estar aqui por uma obrigação. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui nessa manhã porque eu necessito de algo dos céus. Eu necessito de algo dos céus para a minha vida. Em o nome de Jesus. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: Deus vai falar com você nessa manhã. Fique atento, Deus vai falar com você. O tema da minha mensagem essa manhã, e eu quero meditar com você, compartilhar com você. Eu quero pedir, por favor, que coloquem lá o slide. É coragem. 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 Certa vez, Deus aparece para Josué, em Josué capítulo 1, e Deus fala algumas coisas aqui para Josué importante. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Josué capítulo 1, verso 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde pisarem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Diga comigo, primeira vez que Deus fala com Josué, Deus fala aqui com ele: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Segunda vez, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido.
Não fui eu que te ordenei, não fui eu que ordenei a você. Seja forte e, diga comigo, seja forte e corajoso. Até aqui. 3 vezes Deus fala para Josué. Deus não falou para Josué de fé. Deus não falou para Josué muitas coisas da promessa. Mas uma coisa, Deus pede a Josué 3 vezes: seja corajoso. Nós estamos meditando este mês, às terças-feiras, em todas as salas da nossa terra. Esse tema, por favor, pode ir passando. Despertando o seu herói. Interessante que existe um livro chamado Fator Melquisedeque, e este livro ele fala sobre a manifestação de Deus, como que Deus se manifesta em uma cultura. E uma das histórias que marcou e que ficou em minha memória é um missionário que uma vez foi pregar em uma tribo. E ele falando de Judas, e quando ele falava que Judas traiu Jesus, a tribo batia palma, porque eles achavam aquilo o máximo. Porque na cultura deles, você conseguir passar a perna em alguém, você conseguir enganar alguém, era um fato heróico. Mas existia algo muito interessante nessa tribo, que quando uma tribo queria fazer paz com a outra, o cacique, o chefe, eles trocavam os filhos, chamado criança de paz. Ou seja, um chefe dava o filho dele para o outro chefe criar, e vice-versa, trocavam os filhos. Criança de paz, porque eles sabiam que enquanto cuidasse daquela criança, cuidasse do filho do outro, eles teriam paz. Mas aquele missionário então entendeu e descobriu e falou para aquela tribo: olha, sabe o que fizeram? Deus deu o seu filho, mas o que fizeram com o filho? Mataram. Aí então aquela tribo conseguiu entender a importância da morte de Jesus. O que o missionário ensinou a eles? Olha, eles mataram o filho de paz, a criança de paz. Outra coisa que eu quero meditar com você é herói. Quando nós falamos de herói, herói também está muito ligado à cultura grega. Mas para ser um herói grego, a pessoa tinha que ter 3 qualidades. Pode passar para mim, por favor. A primeira qualidade: atitude de um valente. Tinha que ser valente. Primeiro, o herói ele tinha que ser semideus, porque ele era reconhecido como homem e como Deus. E eu entendi o seguinte: não existe heróis humanos, como nós falamos. Por quê? Porque todos os valentes que eu vejo na Bíblia, eles tinham falha. Por exemplo, Jefté, não precisa abrir, mas Jefté, lá em Juízes 11:1, diz que Jefté ele era valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Ele tinha uma dor. Ele era valente, mas tinha uma dor por trás daquela valentia toda. Filho de uma prostituta, tinha vergonha da sua história. Outro exemplo que eu vejo de valente na Bíblia é Naamã. Naamã
era herói de guerra, general do exército, reconhecido como um valente, valoroso, mas tinha debaixo da sua armadura lepra. Essa é a primeira característica de um herói. A segunda característica de um herói, pode passar, por favor? Senso de justiça. O herói, para ser herói, ele tinha que ser valente e ter senso de justiça. Mas, quando a Bíblia fala da justiça humana, Isaías 64:6 diz o seguinte, que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Aquele pano que você amarra numa lepra, numa ferida fedorenta. Então, não existe um justo sequer, a Bíblia diz, não existe um justo sequer. Outra característica de um herói, terceiro slide, capacidade de sacrificar-se. Nós não temos isso. Entre eu e você, nós sempre escolhemos, morra você primeiro, não é assim? Entre eu e o outro, o que nós sempre escolhemos? Morra o outro. Entre perder eu e você, que perca o outro. Nós não temos essa capacidade de sacrificar-se. Então, quando nós falamos de herói, o verdadeiro herói que a Bíblia nos apresenta é o Senhor Jesus. Não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e achado na forma humana tornou-se servo. Foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse: Ele é valente, Ele é o Senhor. Aleluia! Jesus é o único que tem o senso de justiça. Isaías 53:11 diz assim: meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. E porque Ele nos justifica, e porque Ele é justo, Ele nos dá a couraça da justiça. O que guarda o meu coração e o que guarda o seu coração não são as nossas obras de justiça, mas a justiça e o poder que vem através do sangue de Jesus, que me lavou, que me santificou, que me justificou. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o verdadeiro herói. Outra coisa que faz de Jesus o nosso herói é que Ele teve a capacidade de se sacrificar ou sacrificar-se. Interessante, em João, no Apocalipse, em capítulo 5, ele chega diante do trono, e ele vê o trono, e ele vê um livro diante do trono, selado com 7 selos. O livro que contava a minha história e a sua história. A história que Deus escreveu sobre nossas vidas. E a Bíblia diz que quando João olha para aquele livro estava selado. E aí ele começou a chorar, e aí o anjo diz: não chore, João,
porque o leão da tribo de Judá, o valente, venceu, para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí, quando ele olha para o trono, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro, como havido sido morto. Ele vê o verdadeiro sacrifício. O meu sacrifício, o seu sacrifício para Deus de nada vale. Mas quando nós entendemos o sacrifício do Senhor Jesus e somos gratos por isso, então eu estou pronto. E todo o capítulo 5 de Apocalipse, vale a pena ver, ele fala da importância do Cordeiro. E foi o Cordeiro que comprou povos de toda língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reis e sacerdote. Foi o Cordeiro que fez isso, foi Ele que nos comprou. Eu e você só estamos aqui nesta manhã porque nós somos comprados pelo sacrifício do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Agora, eu preciso entender, voltando para a coragem, voltando lá para o nosso tema coragem, que existe algumas coisas. Pode passar o slide, por favor. A primeira coisa que eu quero falar com você, que não depende de mim, de você, são as promessas de Deus. Abraão foi chamado por Deus e Deus fez a ele uma promessa. Por isso, Israel era chamada a terra prometida, a terra da promessa, porque Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus chama então Abraão e faz uma promessa. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Toda promessa não depende de mim e de você. Toda promessa depende de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, 17 e 19. Hebreus capítulo 6, 17 e 19, sobre promessa. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não pode mentir e Ele não pode mudar. Porque Ele não pode mentir e Ele não pode mudar. Ele nos fez promessas. Diga comigo a palavra de Deus. São promessas de Deus para a minha vida. Para que tenhamos firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, as promessas não dependem do homem, porque eu e você fazemos promessa e mentimos, voltamos atrás. É mentira? Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então diga comigo, as promessas dependem de Deus e vêm de Deus. Você sabia disso? Vai passar os céus e a terra, mas as minhas promessas não passarão. Nem um tio, nem uma vírgula, nada cairão por terra, até que se cumpra tudo. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Diga comigo, as promessas de Deus são fiéis. Então,
Deus fez uma promessa para Abraão, e ele colocou, e acreditou, e confiou nessa promessa. Quando Abraão começou a caminhar em cima dessa promessa, a fé começou a brotar no coração de Abraão. Próximo slide. Fé. A fé também, ela não é humana, a fé é divina. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que Jesus é o autor e consumador da fé. Depois, lá em Apocalipse 13, ele falando com a igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte: olha, eu tenho olhado para vocês, tenho visto a obra de vocês, e uma das coisas que me chama a atenção, vocês não negam a minha fé. Então a fé, ela não é humana, ela é divina. Toda pessoa que recebe a promessa de Deus, a palavra de Deus, automaticamente, essa promessa, ela já vem com uma porção de fé para o seu coração. Por isso a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela promessa, pela palavra. Não é ouvir da, não, é ouvir pela, diferente. Então essas duas coisas, é Deus quem dá. Primeiro, Deus faz promessa. Segundo, Ele dá fé para você viver aquelas promessas. Mas agora, existe a terceira coisa, por favor, pode passar, que Deus pede de nós. Isso não depende de Deus. Ou coragem não depende de Deus. Deus te dá promessas, Ele te dá fé. Agora, o que o Senhor pede de nós? Coragem. Deus chamou Abraão e falou para Abraão: Abraão, eu tenho uma terra para você, eu tenho promessa para a sua vida. E Abraão então tomou coragem, saiu da casa de seus pais, deixou toda a sua parentela e foi com toda a coragem em busca da promessa e da fé que Deus estava liberando no coração dele. A promessa e a fé é algo divino, mas a coragem é algo do coração humano, é algo que só o seu coração pode liberar. Por isso Deus fala: filho meu, dá-me o seu coração, dá-me o seu coração. A palavra coragem, a origem dessa palavra é coração, coração, coração. Coragem não é falta de medo, coragem é você ter no seu coração confiança na promessa e exercitar a sua fé em cima dessa promessa. Um dia Deus chamou Abraão lá em Gênesis 22, e Deus falou assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor. A única coisa que Deus quer trabalhar com Abraão aqui é a coragem. Deus fala para ele assim: olha, pega seu filho Isaque, a quem tu amas, teu único filho, vai-te ao monte Moriá e oferece ali em holocausto. E diz a palavra de Deus: levantou Abraão de manhã, de madrugada, guardou o seu jumento, tomou consigo seus moços e foi caminho de 3 dias e chegou ao monte Moriá. Chegando ao monte Moriá, Abraão então diz para os seus moços: ficai-vos aqui, porque eu e o moço haveremos de ir lá adorar e voltaremos a vós. Subindo eles o monte, o menino pergunta para o seu pai: pai, eu vejo aqui a lenha, eu vejo aqui o fogo, eu vejo aqui a faca, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para seu filho e diz: Isaque, meu filho, Deus proverá. Oh, que coragem! E aí quando ele chega no monte, ele monta ali, faz um altar, coloca a lenha, põe o menino sobre a lenha, e quando ele vai imolar o menino, Deus fala: Abraão,
para, agora sei que você é corajoso. A única coisa que Deus prova de nós é a nossa coragem, porque a coragem é algo humano, depende de você. Se você não tivesse coragem de levantar hoje de manhã e vir para a igreja, com um friozinho desse, seria bom ficar dormindo, né? Não é religiosidade, tem que ter coragem. Abraão, o que chamou a atenção em Abraão, que fez Abraão viver a promessa e se tornar o pai da fé, foi porque ele tinha o que Abraão tinha? Coragem. Outra coisa, outro exemplo, Davi é ungido, Davi cria na promessa, foi lá o profeta na casa de Davi, na casa de Jessé, Samuel, unge o menino e o Espírito Santo se apoderou dele. O que aconteceu? Ele recebeu a promessa de que Deus estava ungindo ele como rei e recebeu a fé. Mas quando ele chega no campo de batalha, tinha um exército imenso. Pensa comigo, irmãos, até hoje, Israel é um dos maiores exércitos do mundo. Para viver ali no mundo árabe, eles precisam ser valentes, corajosos. E aí ele chega no campo de batalha, estava lá o gigante desafiando o exército de Israel. E aí Davi então para e fica indignado. Ele falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Quem que é esse amaldiçoado para provocar o exército do Deus vivo? O exército era um exército bem armado, mas o que faltava nele, diga comigo, coragem. E aí então Davi, aquele menino de 17 anos, se põe ali e ele diz: eu vou enfrentar esse gigante. E quando ele se coloca diante do gigante, não era porque ele era grande, ou não era porque ele estava todo armado. Tentaram pôr uma armadura nele, não deu certo. Ele falou: não preciso, a única coisa que eu preciso e que eu tenho no meu coração é coragem. E por isso Deus fala: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Sabe por quê? Porque Davi era homem segundo o coração de Deus. E o que Davi tinha? Coragem. E aí Davi então vai e enfrenta Golias e derruba aquele gigante. Eu quero resumir aqui, eu tenho 5 minutinhos para resumir a minha palavra. Podíamos falar a tarde toda sobre esse tema, mas eu quero falar para você de atitudes de coragens de algumas pessoas na Bíblia que nos chama a atenção. Primeira atitude de coragem, o filho pródigo. O filho pródigo pegou a herança do seu pai, foi e gastou absolutamente, diz a Bíblia, gastou toda a herança. E aí um dia ele lá falava: poxa, oh meu Deus, os servos dos meus pais são bem tratados, e eu aqui comendo bolotas de porcos, comida de porcos. E aí o que ele fala? Ele tomou coragem no seu coração e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus funcionários, mas por favor, deixa-me voltar. Aleluia. Ele teve coragem para voltar. Você sabe o que acontece quando uma pessoa deixa a presença de Deus?
Ela sabe que o melhor lugar é a presença de Deus, o melhor lugar é a presença do Pai, mas ela não tem o quê? Coragem de voltar. Volte. Você que está ouvindo essa palavra, é tempo de voltar, é tempo de voltar. Tome coragem e volta para a casa do seu pai, porque na casa do pai tem uma mesa de banquete te esperando. Você não precisa passar fome, você não precisa mendigar. Volta para a casa do pai, porque há uma festa, há um banquete esperando você. Aleluia! Segunda atitude de coragem que eu vejo na Bíblia, Zaqueu, um homem baixinho, publicano, queria muito ver Jesus. Um homem rico. E aí, não tinha como ver. E era vergonhoso para um homem, na escala e na qualidade que ele tinha no sentido financeiro e social, fazer o que ele fez. Ele tomou coragem e subiu numa árvore. O que acontece? Ele tomou uma atitude prática. A coragem faz com que você tome atitudes práticas. Nós temos falado na igreja sobre a importância das células, sobre a importância de você cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Isso é uma atitude prática. Zaqueu então sobe naquela árvore e aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus passando, olhou para Zaqueu e disse para Zaqueu: desce depressa, porque eu vou até a sua casa, vou pousar em sua casa. Um domingo de manhã, terminou o culto, falei para o irmão, vai depressa para sua casa, porque convém me almoçar na sua casa hoje. Ele falou: não foi Deus que falou, não. Ok. Zaqueu tomou uma atitude prática. Outra atitude prática de coragem, a mulher hemorrágica, 12 anos enferma. 12 anos ela não podia se aproximar de Jesus, ela não podia se aproximar da multidão, porque ela era impura. Ela tinha medo, porque uma pessoa impura não podia entrar no meio da multidão, mas ela dizia consigo mesma, ela enfrentou os seus medos. E ela dizia: se eu tão somente tocar a orla do seu manto, eu serei curada. E ela tomou coragem, entrou entre a multidão e tocou a orla do manto de Jesus. E aquilo, no mesmo instante, Jesus parou e perguntou para Pedro: quem me tocou? E Pedro fala: Senhor, a multidão te toca. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Ele falou: eu senti alguém corajoso me tocando, porque de mim saiu poder. Você quer liberar poder de Deus para a sua vida? Toca com coragem. Enfrente os seus medos interiores. Enfrente. Ela enfrentou os seus medos interiores e foi corajosa. E por último, para encerrarmos, eu tenho 1 minuto para encerrar. Jesus chega em Jericó e ali tinha um cego chamado Bartimeu. Cego, porque o seu pai foi um revolucionário e o que fizeram para que não continuasse? Aquela família, para que ele não fosse um revolucionário também, furaram os olhos de Bartimeu. E aí ele ouve falar que Jesus estava passando por ali. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam para ele e criticavam, dizendo: cala a boca, cego. E ele não se preocupava com as críticas, com o que as pessoas falavam. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi valente, enfrentou as críticas.
Você quer receber algo de Deus para a sua vida? Não dê ouvido às críticas, seja valente, porque o filho de Davi vai fazer algo em sua vida. O que Deus pede de ti é o mesmo que Ele disse a Josué: seja forte e corajoso. Nessa manhã, uma unção de coragem para a sua vida. Para termos coragem, nós precisamos, em o nome de Jesus, da promessa e da fé. Fica em pé no seu lugar. Quantos Deus falou com você nessa manhã? Põe a mão em seu coração e fala com Deus. Fala: Senhor, sabemos que a promessa e a fé é algo que vem de Deus, mas a coragem é uma atitude que Deus espera do seu coração nessa manhã. Algo de Deus para a sua vida nessa manhã. Diga isso ao Senhor. Ele quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração. Tua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. Mais uma vez vamos declarar: Ele quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração. Levante as suas mãos. Tua Diga isso ao promessa Senhor. em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. E o que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. E o que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance de ser comigo a todo instante. Estou pronto pra... Vamos declarar o que meu Deus vai fazer. Vai fazer, vai mudar a minha história e caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. E o que meu Deus vai fazer de ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Ele quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração. Tua promessa em minha vida é bem-vinda. Sei que estou seguro em tuas mãos. Aleluia. A primeira atitude de coragem que Deus quer que você tenha, Ele diz: filho meu, dá-me o seu coração. Entregar sua vida para Jesus, entregar o seu coração para Jesus, é uma atitude que só corajosos podem ter. Voltar para a casa do Pai é uma atitude que só corajosos podem ter. Quantos querem nessa manhã voltar para a casa do Pai? Quantos querem nessa manhã dizer: Senhor, eu abro o meu coração para Ti? Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu volto para a casa do Pai nessa manhã. Eu volto para Ti nessa manhã. Ó Deus, eu volto para Ti.
eu volto para ti. Pare de comer bolotas de porcos e volte para a casa do Pai. Há um banquete, algo dos céus guardado para a sua vida. Mas tenha coragem, diga: Senhor, a partir de hoje eu quero te servir de todo o meu coração, de todo o meu coração. Se Deus falou com você nessa palavra e você quer receber coragem, venha, toca ao altar. No altar a coragem de Deus para a sua vida, para o seu coração. Se Deus falou do seu coração, saia do seu lugar, vem aqui, os pastores que estão aqui vão ungir sua vida com coragem. Sai do seu lugar, toque o altar e declare isso em nome de Jesus. Tome uma atitude. O que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber o que meu Deus vai fazer e caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. E o que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Aleluia. Eu vou crer, vou confiar que o melhor meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar que o melhor meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar que o melhor meu Deus fará. E eu vou crer, vou confiar que o melhor meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar meu Deus fará. Eu vou crer, vou confiar que o que meu Deus vai fazer. Seguro que nada me impedirá. O que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance. Ser comigo a todo instante. Estou pronto para receber. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Levante as suas mãos. Que nessa semana você tome atitudes de coragem. Volte para Deus o seu coração. Que você tome atitudes de coragem. Comece a frequentar uma célula. Que você tome atitudes de coragem. Comece a voltar para a casa de Deus, para os cultos da casa de Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê coragem. Que o Senhor te dê coragem. Coragem. Seja forte e corajoso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, Deus abençoe.